Bom dia, vamos dar início à continuação, no caso, da leitura da palavra do Senhor. Estamos lendo Lucas 5 hoje, né? Estamos lendo no Novo Testamento o livro de Lucas. E hoje vamos ler Lucas 5. Então, abra sua Bíblia e ele começa assim. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos do lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Que maravilha! Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha que linda essa passagem, né, do Senhor aqui. E alguns detalhes me chamaram a atenção. Primeiro que ele chega para ele e diz: a gente trabalhou a noite inteira, mas se você está mandando, a gente vai obedecer. Eu vou obedecer. A obediência de Simão. Primeiro ponto. Segundo, o reconhecimento quando ele recebeu a bênção, que Jesus era Deus, que ele era pecador. Né? Essas coisas elas são muito importantes no fato de aceitarmos a Jesus, obedecer e reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Linda passagem. E o Senhor faz isso conosco, né? Nós que somos pescadores de gente, como a gente fala aí, que talvez quem não seja cristão não entenda. Pescadores de gente que Jesus fala aqui é de pregar o Evangelho, né? Ele nos compara com os pescadores, que a palavra de Deus é a rede que a gente lança, e que pega alguns peixes e outros não, e que os peixes prestam e outros não. E ele compara essa situação com o reino de Deus, né? De uma maneira simples para você entender. Então, o Senhor nos surpreende muitas vezes. Meu Deus, se eu for contar aqui quantas e quantas vezes eu fiquei extasiada com o poder de Deus, eu ia passar o resto da minha vida aqui falando, né? Mas o que eu tenho a dizer para você hoje ainda é que o cerco está fechando. Acabei de ouvir um áudio e a gente está fuçando muita coisa na internet. E você que é cristão antenado, você percebe que o inimigo está cercando e fechando o cerco. A minha oração é que você seja salvo. Que você seja como ele aqui, Simão. Que reconheça Jesus Cristo e que obedeça. Nem que seja nesse finzinho aí que a gente ainda tem, que Deus está dando. Cara, eu consigo ver que Deus está dando oportunidade para nós nos consertarmos. Tem muito crente errado.
Eu não sei até quando os vídeos vão ficar no YouTube, Ranildes Barros. Se realmente chegar, né, até nós, o que tem aí armado pelo inimigo, claro, com o consentimento de Deus, porque você percebe na Bíblia toda que quando Deus queria coisa, Ele usava pessoas para fazer justiça. Então o Senhor vai deixar para que aconteça muita coisa, pelo fato de dele ser justiça, né? Então, o meu pedido encarecido a todos que vão assistir e ver, enquanto ainda estiver no YouTube, no Facebook, é que você arrume a sua casa, arrume a sua vida. Agora é hora de arrumar a sua vida, né? A gente trabalhou muito pela vida dos outros, a gente trabalhou muito para dar o que comer para muitos, mas agora chegou a hora de se manter e consertar, para poder estarmos com Cristo na glória. Amém? Confesse os seus pecados. Se precisa pedir perdão, peça perdão. E busque ao Senhor, verdadeiramente, assim como eles largaram tudo e seguiram Jesus. Que você largue tudo que te prende para seguir verdadeiramente a Cristo, tá bom? Jesus cura um leproso. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Desculpa, bom dia, Rocinaldo. Eu acho que é o Rocinaldo que está conosco. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Ai, meu Deus, eu fiz essa oração e é verdade. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. Aleluia, eu vivi isso. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. 15. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Olha só, o Senhor orava. E você não ora. Não para orar. Não tem tempo, né? Agora tem tempo, né? Nós estamos na quarentena. Basta querer. Jesus orava. Jesus era Deus. Tá bom? Continuando. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. 19. Porém, bom dia, Vanessa Guzmão. Espero que você esteja bem. Um beijo. Estamos compartilhando a palavra de Deus aqui. Que bom que você lá, onde que você está, mesmo lugar, se você quer fora do Brasil, podendo assistir ainda, né? Ainda posso chegar longe, né? Aleluia. Eu não, a palavra de Deus. Estamos lendo Lucas 5. Coloca aí a cidade que você tá, prima. Estamos lendo Lucas 5. Que bom que a palavra do Senhor está chegando até você longe. Porém, por causa da multidão, não conseguia entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama
em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. 20. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. 21. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar, só Deus tem esse poder. Quando Jesus falava que ele perdoava os pecados, Jesus estava se entregando, confessando que ele era o próprio Deus. E as pessoas entendiam como blasfêmia, como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, mas ele estava fazendo o correto, porque ele era Deus. Continuando, por que vocês estão pensando assim? Jesus falou para eles, porque Jesus sabia todos os pensamentos. 23. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo... Desculpa, tá muita gente mandando um recadinho e aí tá atrapalhando o vídeo. Certo? Então, imediatamente, disse ao paralítico, Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvando a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Olha só, o Senhor aqui nessa cura desse paralítico se entregou mais uma vez, mostrando que ele tinha o poder que Deus tinha dado a ele de perdoar pecados, ou seja, ele era o próprio Deus. Se os doutores da lei diziam que só Deus tinha, aí fica a prova de que Jesus era o próprio Deus também, nas entrelinhas. E ele diz que é muito mais fácil curar de uma doença do que perdoar os pecados. Você tem essa noção? Eu tenho certeza que nós, seres humanos, não temos essa noção. Eu acho que nós achamos que é mais fácil perdoar os pecados do que curar de alguma doença. Só que não é. É o inverso. Porque os nossos pecados, eles são terríveis, piores que doenças. Quantos e quantos de nós não tem uma coisa que quer deixar e não consegue? Que eu já vi uma pregação que diz que é o pecado bumerangue. Você diz: não quero mais, e vai, joga, e quando vê o pecado volta e tu tá fazendo a mesma besteira de novo. Então isso acontece. Então é mais difícil perdoar o pecado do que ser curado. E Jesus mostrava isso o tempo todo. Mas as pessoas não viam. Assim como a gente fala hoje sobre o perdão, sobre aceitar Jesus, as pessoas não entendem. Né? Como eu já falei, eu fazia parte desse todo aí que não entendia. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim, tirou o tampão dos meus olhos, do meu ouvido, e eu consegui ouvir e entender a palavra de Deus. Peça, você tem tempo, você está na quarentena. Peça para Deus falar o seu coração. Da maneira simples como você puder aí do outro lado. Né? Eu não sei orar, eu não sei. Fale. Deus, eu estou aqui. Faz com que eu entenda tudo que eu estou ouvindo sobre a tua palavra, sobre a tua pessoa. Me faz entender. Eu tenho certeza que Deus vai fazer você entender como Ele fez eu entender um dia que Deus é Deus e só há salvação e perdão de pecado através de Jesus Cristo. Estamos na Semana Santa aqui no Brasil. E quem foi que morreu na cruz por mim e por você? Qual foi a pessoa? Jesus. Solamente Jesus. E a quem tu quer servir? A outros? Ou a Jesus, que foi o único que morreu por mim e por você? Fica a pergunta aí, tá bom?
27. Estamos lendo Lucas 5, 27, no Novo Testamento. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Olha só. Deixou tudo e seguiu a Cristo. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com esses cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Olha só, isso aqui também é muito interessante. A palavra de Deus, ela é rica. E eu vivenciei isso. Quando a pessoa é boa, é porque a Bíblia diz que não tem ninguém bom, né? Que o único bom é o Pai, que é Deus. Mas tem pessoas que se acham boa. E pelas atitudes dela, a gente até acha que ela é boa, né? E é muito mais difícil uma pessoa que se acha correta, boa, aceitar Jesus. Porque ela acha que ela não precisa. E aqui nessa passagem o Senhor deixa bem claro que Ele veio para aqueles que acham que são pecadores e que precisam de Deus. Independente se será comprador de imposto, será ladrão, homicida, prostituta, o que for. Se você se considera pecador, Jesus veio para você, morreu por você. É muito difícil uma pessoa que se acha correta e boazinha aceitar Jesus, que ela acha que ela não precisa. Então repense, será que você precisa de Jesus ou não? Será que Jesus morreu por você ou não? Faça essa pergunta para você. Se você é pecador, Ele morreu por você. Se você se acha santinho e certinho, Ele não morreu por você. Mas a palavra diz que Ele veio para salvar a todos. Mas vocês sabiam que na mesma palavra que diz que Jesus morreu por todos nós, a mesma palavra diz que nem todos querem Jesus? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque por mais que Jesus veio e quer salvar todos, nem todos querem. A gente vê isso. A gente vê as pessoas falarem o que não vivem, né? Ficam olhando e julgando, ficam falando coisas. O reino de Deus, ele não tem cerca denominacional. Que isso? Ele não, lá no céu não vai ter batista, adventista, presbiteriano, quadrangular, Assembleia de Deus, só os que eu sei, né? Fora o resto, etc., que eu não conheço. Lá no céu não vai ter isso. Lá no céu vai ter o povo de Deus, as pessoas escolhidas, as pessoas que buscam e fazem a vontade de Deus. Acima da sua vontade, não tem mais essa. Lá vai ser um povo só. Então, eu não meto pau em nenhuma, porque eu não tô lá. Então, se você não vive, não fale o que você não vive. No Facebook eu comentei um negócio, um cara ficou aborrecido. Mas é verdade. Ele não tá em todas as igrejas. Nem todas as igrejas roubam. Nem todos os pastores são ladrões. Nem todos os pastores só pensam em dinheiro. Tem gente boa trabalhando pelo reino, passando necessidade, dando o tempo que não tem.
E aí você julga pelo todo. Difícil. Vamos lá, continuando. Jesus e o jejum. Olha só, Jesus, a gente acabou de ver que ele orava. Vamos ver sobre o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam. Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Olha só, tudo eles reparavam, né? Esse daqui era o invejoso de carteirinha, né? Eles viviam prestando atenção direto em que Jesus e os discípulos faziam para tentar derrubar coisa de gente invejosa, tudo junto, credo. Horrível, mas é verdade. E eles vivem assim, eles repararam que os discípulos de João, os fariseus, todos jejuavam, porque os discípulos não jejuavam. Olha só, vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Ele disse, numa festa onde o noivo está lá, está cheio de comida, a gente pode dizer para não comer? Claro que não, Jesus fala. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar, que é hoje. Jesus não está mais aqui de carne e osso. Então hoje precisamos jejuar, orar e jejuar, porque o noivo não está conosco. Ele vai vir ainda buscar a noiva, que é a igreja. Mas ele não está mais conosco. Agora a gente precisa jejuar. Então foi válido o nosso jejum. Se puder continuar fazendo, faça. Porque é melhor para você. Você vai ser fortificado na palavra. 36. Jesus fez também esta comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova, para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estragará a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Verdade. Ninguém põe vinho novo em odre velho, em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. 38. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho. Não, e ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Olha só, então ele fala aqui, né? Nós precisamos, aqui na questão do jejum, que ele coloca aqui, hoje é necessário nós fazermos, e esse detalhe aqui, que ninguém põe vinho novo em odre velho, né? Eu acho assim que vem pelo lado das nossas atitudes, né? A gente precisa ter atitudes compatíveis com o que a gente fala e o que a gente vive, né? A gente tem visto na televisão várias coisas, fica em casa e o cara sai. Aí faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Simples assim, não. Então ele fala aqui, o que você quer para você, faça pelos outros, né? Só saia o necessário. Acabou a comida, eu vou comprar comida. Aí tem que comprar um remédio, sai para comprar um remédio e volta. O básico, gente. O básico. E vamos arrumar nossa casa, tá bom? Ei, prima, você não colocou o nome do lugar que você está. É nos Estados Unidos que você tá, Vanessa? Rapidinho, que já terminou Lucas 5, mas eu queria saber. A gente vai entrar daqui a pouco com o Velho Testamento. Eu vou só desligar e ligar de novo a câmera pra gente ler Ezequiel, que a gente tá lendo o Novo e o Velho, né? Porque os dois se casam. A palavra de Deus, ela é toda interligada. E quando a gente lê aqui, tem coisas que tá lá e coisas que tá lá que já falaram aqui, e a gente une e tem um pensamento. Então eu quero agradecer e pedir para que você nos ajude em oração.
Se puder jejuar, jejue. É tempo. A palavra de Deus diz, Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus curou. Nós precisamos, enquanto dá tempo, enquanto der para chegar esse vídeo em algum lugar aí, a gente vai continuar falando, tá bom? Entre lá no YouTube, me ajude, Ranildes Barros, é o nome do canal, tem quase 200, tem 195 vídeos, hoje 196, 197 hoje. E 51 inscritos, mas não importa o número de inscritos, importa que eu fico olhando o número de pessoas que olham as mensagens. Porque todos os vídeos são da palavra de Deus, a gente lê e conversa com você. Tá bom? De uma maneira simples e simples que você possa entender. Aí se puder compartilhar no seu Face, compartilhe. Se puder compartilhar lá no YouTube, compartilhe, ajude. Porque o diabo, ele tá aí, ele tá ceifando, ele tá buscando os seus. E a gente também precisa salvar o máximo de pessoas que a gente puder, que é tempo de buscar a Deus. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela salvação, obrigado pelo entendimento da tua palavra, obrigado porque a tua palavra ainda existe e ainda podemos ler. Aqui no Brasil é permitido, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes no teu caminho. Continua nos guardando em meio a tantas coisas que estão acontecendo, que muitos de nós nem sabemos, Senhor. Mas o inimigo, ele está fechando o cerco, Senhor. Podemos ver isso com os olhos espirituais e te pedimos, Senhor, a tua misericórdia para o teu povo. Te pedimos que tu nos ajude a fazer com que as pessoas se fortaleçam no espírito, mude o seu viver, aceite a Cristo para serem salvos, Senhor. Porque está chegando o momento, Senhor, de Jesus não ser mais a salvação, e sim a justiça, a hora do juízo final, Senhor. Nos ajuda. Ajuda a consertarmos tudo aquilo que ainda precisa ser consertado. Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para todo sempre. Ajuda-nos, perdoa nossos pecados e ajuda-nos a acertar. Essa manhã te oro e te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Um beijo a todos. Sônia Gonçalves, um beijo. Né? A gente vai já fechar esse vídeo e começar um novo. Então, volte e assista o próximo aí, que vai ser ao vivo também. Vamos ler Ezequiel. Beijo.